Olá a todos, estamos gravando essa palestra hoje. Eu sou a professora Simone, aqui comigo está o professor Luciano, da Faculdade de Cultura Inglesa. A gente tem um convidado aqui que o professor Luciano vai apresentar. E essa sequência de palestras que nós temos nas terças-feiras à tarde, nesse semestre, elas fazem parte do grupo de estudos de tradução da Faculdade de Cultura Inglesa. Dentro do grupo de estudos de tradução, a gente tem o laboratório de tradução, e a gente procura trazer pesquisas no laboratório e práticas de tradução para os alunos no programa de extensão, para os alunos do segundo semestre, do quarto semestre, do sexto. Então, aqui o nosso público é todo voltado para a tradução, são os alunos do bacharelado em tradução, mas o evento é aberto, né? Então, temos também alunos da graduação da Faculdade Forte, que é onde eu e o Luciano também trabalhamos à noite, dentro do grupo de pesquisa, né, em tradução, e os alunos que fazem parte da monitoria no laboratório de tradução da faculdade. Então, temos os monitores e também os tradutores do grupo do LabTrad. Então, a gente vai começar. Luciano, você pode apresentar o Adriano? Claro, vamos lá. Boa tarde, todo mundo que está aqui com a gente hoje. Professor Dr. Adriano Mafra, ele é pós-doutorado no Department of Hispanic Languages and Literatures da University of Pittsburgh, nos Estados Unidos. É doutor em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Translation Science pela University of Antwerp, na Bélgica. É professor do ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal Catarinense. Professor, eu passo então a palavra. Muito obrigado por estar conosco hoje. Olá, boa tarde a todos, a todas, todes. Professora Simone, professor Luciano, muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer também à equipe do Laboratório de Tradução e o Grupo de Estudos de Tradução. Bom, eu venho pesquisando o Dom Pedro II, a sua não tão conhecida atividade intelectual e as suas traduções desde 2010. Na minha tese de doutorado, eu acabei me concentrando mais no estudo da tradução de um livro clássico indiano, que foi traduzido do sânscrito para o português pelo monarca. Essa pesquisa, ela apontou alguns aspectos importantes do processo criativo de Dom Pedro durante essa tradução, o seu perfil como tradutor e o papel que a tradução desempenhou em sua vida e na história do Brasil também. Discuti a participação contraditória do Brasil, um império que não tinha ambições expansionistas, no movimento do orientalismo europeu por meio dessa tradução do monarca. Mas a minha fala de hoje, na verdade, ela vai ser sobre as trocas culturais entre o Império do Brasil e os Estados Unidos na segunda metade do século XIX, que essa pesquisa foi a pesquisa que eu desenvolvi lá na Universidade de Pittsburgh. E eu falo também, claro, né, desse interesse do Dom Pedro pelo contato com essa intelectualidade americana. O título da apresentação é Os Manuscritos Tradutórios de Dom Pedro II, Espaços de Criação, Instrumentos de Interação e de Circulação de Textos. Deixa eu me organizar aqui com as telas. Acho que deu certo, deu. Bom, eu dividi, então, essa apresentação, essa conversa, em 4 tópicos principais, né? Nós temos aqui, no primeiro deles, eu falo um pouquinho sobre a perspectiva teórico-metodológica que foi abordada na pesquisa. Então, eu trabalho com os estudos descritivos da tradução e com a crítica genética. O segundo tópico, ele objetiva apresentar Dom Pedro como um tradutor e como um americanófilo. De acordo com José Lira, um dos biógrafos de Dom Pedro, uma das predileções do monarca era o estudo de línguas. Lira diz: neste particular, passava, com justa nomeada, pelo maior poliglota do país e, possivelmente, um dos maiores do seu tempo. Motivado pela vontade de estar em meio aos grandes nomes da literatura daquele período, o monarca traduziu os poetas que mais admirava, presenteando-os muitas vezes com o seu trabalho.
o imperador traduziu poemas de Whittier e de Longfellow, que são os textos que eu trabalho nessa pesquisa. No terceiro tópico, eu gostaria de destacar a relação que o monarca brasileiro estabeleceu com esses intelectuais americanos, e isso eu faço a partir da troca epistolar entre eles. E, por fim, eu vou apresentar alguns breves exemplos da análise genética do material de pesquisa e algumas considerações. Com relação ao aporte teórico e metodológico, de acordo com Cordingly e Montini, um novo campo de pesquisa emergiu ao longo das últimas décadas, o qual os autores denominam como estudos genéticos da tradução. Trata-se de uma área híbrida que é desenvolvida na intersecção entre os estudos descritivos e a crítica genética, e busca responder como um texto é traduzido, além de buscar transparência na desconstrução da ideia de autoridade na escrita autoral ou tradutória. Os estudos genéticos da tradução analisam, conforme os autores, a gênese dos textos traduzidos, isto é, o processo de criação de uma tradução desde o trabalho preparatório do tradutor, a apreciação do texto-fonte, as pesquisas em torno desse texto, os estudos terminológicos, até a elaboração e reformulação da tradução e as interações com colaboradores, co-tradutores, autores, pares, correspondentes, revisores de tradução, editores, etc. Os estudos genéticos da tradução se concentram, então, nas transformações do texto traduzido durante o processo de sua composição. De acordo com Sérgio Romanelli, tanto o manuscrito, seja ele de papel ou digital, quanto a tradução são espaços de criação, são laboratórios de textos da contínua renovação dos signos. Como esses espaços privilegiados de criação, eles revelam a visão do texto potencial, a verdadeira força poética de um discurso criativo. Os documentos de processo, manuscritos de tradução, permitem ao pesquisador o acesso ao espaço onde os tradutores ousam experimentar, testar diferentes soluções, cometer equívocos e fazer escolhas. Os estudos genéticos da tradução possibilitam compreender o complexo processo de pensamento do tradutor, o qual é difícil, talvez até impossível, de acessar partindo da perspectiva dos textos editados. Nessa pesquisa que eu trago hoje, o dossiê genético, ou esse conjunto de documentos que mostram essas dinâmicas abstratas ou os bastidores do processo criativo, inclui os manuscritos tradutórios, os diários de Dom Pedro e a correspondência com a intelectualidade americana do período. Romanelli acredita que, para reconstituir esse processo criativo peculiar do tradutor, os dossiês a serem estudados devem ser constituídos não só pelos manuscritos do tradutor, mas também pelos livros que ele leu e anotou nas margens, registrando as datas das sucessivas leituras, ou pelo catálogo da sua biblioteca pessoal e qualquer outro tipo de vestígio que tenha deixado. Cartas, diários, arquivos digitais, entrevistas, anotações, desenhos, etc. Aí, com relação aos objetivos desta pesquisa em especial, eu diria dois principais. O primeiro, então, seria abordar os manuscritos de tradução do imperador como espaços privilegiados de criação literária e também como autênticos instrumentos de interação, de incentivo à circulação de textos e de decorrente exercício de crítica de tradução. E também compreender o processo de criação do tradutor, que inventa o próprio discurso enquanto se debruça no fazer tradutório, na prática de traduzir. Dom Pedro II enquanto um tradutor. Quantos idiomas Dom Pedro II conhecia? Os biógrafos são unânimes em indicar uma quantidade razoável de línguas que Dom Pedro falava. Normalmente eles citam francês, inglês, italiano, espanhol, alemão. Ele estudou também árabe, tupi-guarani,
grego, latim, hebraico e sânscrito. Traduziu de muitas dessas línguas também. E as traduções do Dom Pedro vão incluir autores importantes como Victor Hugo, Leconte de Lisle, John Whittier, Alessandro Manzoni, Dante Alighieri, o próprio Longfellow, Alonso de Ercilla. Então, nós temos textos do italiano, do alemão, do inglês, do espanhol. O intenso intercâmbio cultural entre o imperador brasileiro e os intelectuais constitui um rico acervo de compartilhamento de gostos literários e de experiências estéticas. E esses documentos, os manuscritos, as cartas, os diários, eles vão permitir avaliar o contexto da gênese de algumas obras e a circulação das traduções de Dom Pedro. Bom, o monarca tinha o hábito de redigir diários. Temos aí cadernos, páginas e páginas, né, de diários do Dom Pedro. E, obviamente, né, para além dos assuntos políticos que a função dele demandava, é possível também rastrear a sua rotina obsessiva de estudos nesses cadernos. Então, muitas das anotações são sobre livros, sobre leituras, livros que ele estava traduzindo ou que tinha vontade de traduzir, comparações entre textos originais e traduções, correspondência com autores, etc. Como tradutor, é possível dizer que ele não seguia uma rotina fixa de trabalho. Durante as viagens, por exemplo, ele, em alguns casos, ele elegia locais históricos para traduzir e registrava isso nos diários. As traduções de línguas orientais eram feitas com a ajuda de tutores, né? Então, ele tinha professores dessas línguas para auxiliar nesse trabalho. Os diários do monarca, como documentos de época, mostram a relação cultural estabelecida por ele com os intelectuais do período e também indicam seus interesses por obras específicas e contato com autores e artistas das mais variadas áreas. Aqui, os textos que eu trabalho, né, nessa pesquisa. Então, em 1864, Dom Pedro traduzia o poema The Sicilian Tale, King Robert of Sicily, and The Cry of a Lost Soul. O primeiro deles, o original, é de Longfellow e o segundo de John Whittier. E o poema de Longfellow, ele retoma a história fictícia do rei Roberto da Sicília, que teve o seu trono usurpado por um impostor, à sua semelhança, e que foi reduzido ao papel de bobo da sua própria corte. É um texto que teve uma longa tradição medieval, né? E essa história desse monarca que foi castigado pelo poder divino, por sua conduta cética e arrogante diante da autoridade do clero, ele passou por um período de esquecimento durante a Idade Moderna, e foi reavivada a partir do século XIX por escritores ligados ao movimento romântico, como foi o caso do Longfellow. E o Choro de uma Alma Perdida, nós temos aí um viajante, que provavelmente é um explorador da região, que é guiado por um barqueiro pelas águas do rio Amazonas no final do dia. Enquanto eles adentram a floresta pelas águas do rio, ambos ouvem um grito vindo da mata, o qual o barqueiro atribui a um pássaro conhecido como alma perdida. O viajante, por sua vez, acredita ser o grito de um espírito angustiado que clama por piedade e por orações. O homem, então, tomado por um sentimento de compaixão, lança aos céus tropicais suas súplicas para que a providência divina, em sua infinita misericórdia, acolha aquela alma e transforme seus gritos de tormento em cânticos de louvor. Então, são essas, né, são esses os enredos, né, que envolvem esses dois textos. Sobre a questão de Dom Pedro, né, da americanofilia de Dom Pedro, antes de definir esse conceito de americanofilia que eu utilizo aqui, eu gostaria de ressaltar que o dossiê genético, o conjunto de material investigado nesta pesquisa, ele é fruto desses interesses literários do último imperador do Brasil, e trata-se de um produto de suas incursões, tanto pelo sistema literário brasileiro quanto americano.
E isso se dá majoritariamente a partir da prática de tradução. Segundo Watson, ser um americanófilo é amar a América, a sua literatura, a sua música, seus filmes, sem pertencer a ela. Amador argumenta que, embora a palavra América designe todo o continente americano, desde o Ártico até a Terra do Fogo, América e Estados Unidos são frequentemente usados como sinônimos. Um americanófilo, segundo ele, não admiraria nem bolivianos nem nicaragüenses. As suas simpatias estariam voltadas aos Estados Unidos da América. Nós temos nesse slide também um texto atribuído ao jornalista James O'Kelly, que foi responsável por acompanhar a comitiva imperial desde a partida do Brasil. Então, Dom Pedro inclui os Estados Unidos na sua segunda viagem ao exterior. Ele vai para a comemoração do centenário da independência americana. Então, esse periódico manda esse jornalista que vem, e vai acompanhando e publicando sobre a viagem desde o Brasil. Então, ele diz o seguinte sobre Dom Pedro: um tradutor de nossos poetas. Como exemplo da profunda admiração de Sua Majestade pelos assuntos americanos, posso dizer que ele traduziu vários poemas de Longfellow e Whittier para o português. Aqui também alguns recortes de jornal. Essa viagem, então, do Dom Pedro se deu em 1876. Então, ele visitava, como eu falei, os Estados Unidos por ocasião da segunda viagem ao exterior. E a sua passagem pelo país teve uma grande repercussão na imprensa americana. Nós temos aqui um recorte do National Republican, por exemplo, que informava aos leitores daquele periódico que Dom Pedro tinha um grande desejo em ver Longfellow. Isso tem também nos diários, enfim, ele manifesta isso muito veementemente. E, na ocasião, ele demonstrou conhecimento da obra de Poe, de Whittier e de Bryant, além de recitar Evangeline verso a verso. E, de acordo com Del Priore, essas viagens de Dom Pedro, elas refletiam uma urgência de desterritorizar, de ultrapassar fronteiras. Essa era a urgência íntima que tinha a ver com a descoberta de si mesmo, que atuava como um remédio para o sentimento de melancolia que já o dominava aos 46 anos. Então, Dom Pedro tinha o anseio de conhecer os aclamados intelectuais americanos, mas ele já vinha se correspondendo com Longfellow e Whittier antes mesmo de viajar para os Estados Unidos. Nós temos a Christa Brunn, ela diz o seguinte num dos livros dela. Ela fala que o Dom Pedro, antes mesmo de viajar fisicamente aos Estados Unidos, ele já viajava metaforicamente entre o seu povo e a sua geografia, lendo os versos de Longfellow. A autora afirma também que, da sua posição privilegiada, o imperador navegou por domínios políticos e culturais desconhecidos com relativa facilidade, devido à sua aptidão como um tradutor linguístico e também cultural. E a tradução, neste caso, ela foi utilizada como um meio de acessar os intelectuais que Dom Pedro II mais admirava. Pode-se dizer que a prática de tradução desempenhou grande importância nessas trajetórias figuradas do monarca através dos hemisférios sugeridas pela autora. Os vínculos mais significativos com os escritores que lia e admirava na banda norte do continente, elas foram inaugurados com o envio de suas traduções aos autores dos originais. E a partir do recebimento dessas produções, dava-se então início para uma profusa troca de ideias, para o compartilhamento de experiências, de imagens e de textos a partir do diálogo epistolar que se iniciava a partir de então.
Aqui nós temos alguns, né, dos intelectuais com os quais Dom Pedro teve contato e que se correspondia também. E um dos principais deles, que segundo José Murilo de Carvalho foi o cupido dessa relação de Dom Pedro com os Estados Unidos, né, dessa crescente predileção e interesse que Dom Pedro tinha pelos Estados Unidos, foi então esse James Fletcher, esse missionário presbiteriano. Ele que fez esse primeiro contato e pôs Dom Pedro, né, entregou em mãos a tradução que Dom Pedro fez de Longfellow, de Whittier, e ele também se correspondia bastante com Agassiz. Então, como eu comentei anteriormente, o Dom Pedro traduziu poemas desses autores americanos em 1864. E o James Fletcher, ele foi o responsável por entregar em mãos a esses autores as traduções do Monarca. E falando um pouquinho dessa questão, né, de troca epistolar, para Barman, escrever cartas era para Dom Pedro a forma ideal de relacionamento com os outros seres humanos, um meio pelo qual ele podia estabelecer a natureza e o grau de intimidade desejada. O monarca correspondeu-se com muitos escritores e intelectuais da época, e esses intercâmbios eram mutuamente vantajosos. Os homens de letras conquistavam posição social por meio da correspondência com um imperador, enquanto a credibilidade de Dom Pedro II como um sábio era também intensificada. A correspondência, de acordo com Marcos Antônio de Moraes, pressupõe circulação, intercâmbios e negociações. No vai e vem da conversa por escrito, podem transitar versões primeiras de prosa, poesia e dramaturgia, esboços de projetos artísticos. E nas trocas epistolares entre o imperador e Fletcher, por exemplo, nós podemos rastrear a circulação de ideias, a leitura prévia de autores, o trânsito de obras inéditas e publicadas e a comunhão de certos ideários estéticos. Foram 130 cartas trocadas entre Dom Pedro e seus coetâneos norte-americanos, as quais permitem vislumbrar as conexões entre o Império do Brasil e alguns dos expoentes do cenário literário americano da época. Fletcher foi, então, o responsável por apresentar Dom Pedro aos homens de letras norte-americanos, e como já foi informado, ele entregou as traduções feitas por Dom Pedro aos autores dos textos originais. Em 1864, Fletcher escrevia: "Me considero duplamente honrado em ouvir a excelente tradução de Vossa Majestade e em ser o meio de enviá-la ao Sr. Longfellow." Ele também expressava sua preferência por O Choro de uma Alma Perdida. "Se Vossa Majestade me permite julgar, eu diria que até a prefiro a Roberto, Rei da Sicília. O Sr. Whittier, não tenho dúvidas, aguardará como um dos mais altos testemunhos de sua musa." Segundo Moraes, a partilha de obras em diversos estágios de elaboração e a difusão e percepção estéticas ensejam julgamentos do interlocutor, visto muitas vezes como um alter ego. E, de fato, as produções do monarca motivariam a manifestação dos autores dos textos traduzidos e a crítica das traduções. Em novembro de 1864, Longfellow notificava o imperador por ter recebido, segundo ele, a linda versão de King Robert of Sicily e agradecia por aquela prova de apreço do monarca. Julgava o trabalho muito fiel e bem-sucedido, afirmando que a antiga lenda do rei deposto soava muito musical nos agradáveis sotaques do português. Do mesmo modo, Whittier declarava ter recebido, em março de 1865, a tradução imperial do poema The Cry of a Lost Soul, e lamentava o poeta, no entanto, não poder ler o texto em português, mas, segundo ele, um amigo bem qualificado,
julgava a tradução muito perfeita e feliz dos versos originais. Mais do que deixar entrever apenas as curiosidades da vida íntima dos correspondentes, o vasto conjunto de cartas trocadas entre o imperador e seus coetâneos norte-americanos também apresenta dados que podem evidenciar os meandros da composição artística e da gênese de algumas produções. Fletcher, por exemplo, informava o monarca sobre um projeto de Whittier. Ele agora está envolvido em um poema mais longo do que o usual, cerca de 1.200 versos, intitulado Snowbound, que é uma descrição de cenas de sua própria infância e da fase adulta durante o inverno rigoroso da Nova Inglaterra. Será, sem dúvidas, um idílio digno do homem. Longfellow também dá indícios da transformação do texto traduzido a partir da intervenção de pessoas próximas em sua produção literária. Mais especificamente, o poeta americano assinalava a participação de outros agentes na sua tradução da Divina Comédia, o que configuraria, de certa forma, uma espécie de gênese colaborativa. O clube vai, mas não também quando você está aqui. A título de consolo, estabeleci um meu, que se reúne aqui todas as quartas-feiras à noite para discutir e criticar a minha tradução da Divina Comédia. Nessa rede de sociabilidade letrada que se desenvolvia no âmbito privado das trocas epistolares, o imperador também registrava suas ideias e opiniões, atuando como crítico ao tecer comentários acerca de determinada produção. Em dezembro de 1867, o monarca assinalava trechos que julgava necessitar de revisão na última parte da tradução para o francês do livro Viagens no Brasil, de Agassiz e esposa. Dentre as notas indicadas na correspondência, o Dom Pedro sugere na página 503: você esqueceu a influência dos árabes nos costumes dos portugueses, dos quais descendem os brasileiros. Então, ele também tinha esse exercício de comentar, e isso tudo através dessa troca aí de correspondência entre eles. A relação dialógica que se estabeleceu na troca de correspondências sugere pensar, de certo modo, que os missivistas buscavam interlocutores para divulgar as publicações recentes, suas ou de colegas do círculo, ou para comunicar leituras e projetos em processo de composição. Essa articulação epistolar evidencia grande mobilização por parte do seleto círculo de relacionamento em partilhar manuscritos, comunicar trabalhos e fazer circular ideias. E são, obviamente, documentos importantes, são importantes testemunhos materiais das primeiras trocas culturais entre o Império do Brasil e a República Norte-Americana. Passando agora para a parte de análise genética, eu vou me concentrar na tradução do O Choro de uma Alma Perdida. E nós temos 3 conjuntos de manuscritos tradutórios de Dom Pedro, dessa tradução. Um deles foi publicado em 1889, foi uma homenagem dos netos do imperador, então eles reuniram as traduções e fizeram essa compilação e umas poesias também, e transformaram em livro, fizeram a publicação. E esse manuscrito que serviu como texto final, ele é parte do acervo do Museu Imperial de Petrópolis. Uma outra cópia manuscrita foi enviada ao Whittier com 2 almas perdidas empalhados. O Dom Pedro enviou 2 pássaros empalhados junto com a cópia de tradução. E a terceira cópia foi enviada à atriz italiana Adelaide Ristori, com quem Dom Pedro também se correspondia. Com relação a esse texto, o Whittier teria buscado inspiração para a escrita desse poema nos registros de viagem do tenente da Marinha Americana William Erdon. E a lenda em torno do canto da ave denominada Alma Perdida tem as suas origens na história de um indígena e de sua parceira que haviam saído para trabalhar e levaram consigo o bebê do casal.
Em algum momento, a mulher teria saído para buscar água na nascente mais próxima, enquanto o companheiro cuidava da criança. Chegando à nascente, a indígena percebeu que a fonte estava seca, indo então mais longe para coletar a água. O homem, preocupado com a demora da parceira, deixou a criança sozinha e foi à sua procura. Quando ambos retornaram, o bebê havia desaparecido. Desesperados, então, os indígenas saem pela floresta aos gritos, tentando encontrar a criança, mas só obtêm como resposta o canto melancólico do pássaro. A aflição fazia com que o casal reconhecesse naquele som da ave o balbucio da criança perdida, daí a origem do nome da ave. E daí esse comandante da marinha diz o seguinte: suponho que os espanhóis ouviram essa história e com aquele pensamento poético religioso que parece peculiar a esse povo, chamaram o pássaro de alma perdida. As principais características da tradução 1, que é essa cópia que foi usada como versão final, nós temos uma cópia que é preparada com cuidado no que concerne a estética, ornamentação da letra e distribuição dos versos no espaço do papel. O texto ele foi redigido com uma letra cursiva inclinada, feita em caneta tinteiro, aos moldes do estilo de escrita inglesa, com traçado fino e decorativo, apesar de simplificado. Há poucas marcas de revisão a lápis. No primeiro exemplo, há a inserção de uma vírgula logo após, já ali no início, né, depois de Amazonas, então essa vírgula ela foi inserida a lápis, né? E no segundo exemplo, o copista, porque essa cópia, na verdade, o Dom Pedro também tinha esse hábito, ele traduzia e depois ele pedia que alguém passasse a limpo. Então, fazendo comparação entre as letras, né, a gente... é visível que essa cópia não foi feita por ele, mas ele fez a revisão, então essas revisões, essas marcas a lápis foram feitas por Dom Pedro. Então o copista provavelmente não entendeu a letra dele e tinha sugerido, né, tanto a bala ao vigor, e na verdade a palavra seria viajor, né, viajante no caso. Então, se essa correção não fosse feita, né, provavelmente a palavra vigor apareceria lá na versão publicada, então teria o apagamento aí da figura poética desse viajante, que é fundamental para a compreensão, né, do poema em si. E aqui nós temos uma questão que aparece no terceiro terceto do poema, lá no verso 9. No original, his heart stands and listens like his ear. Nós temos um equívoco aqui nessa tradução 1, que eu imagino que o copista ele não tenha entendido a caligrafia do monarca quando ele fez essa cópia, e o tradutor também acabou não percebendo o equívoco, né? Até a gente vê que ele acrescentou ali a conjunção e no mesmo verso, né? E, como eu já disse, essa cópia ela foi utilizada como versão final para publicação de 1889. E se a gente observar T2 e T3, que são os outros manuscritos, né, nós não temos ali a palavra comovido, porque o finalzinho do verso, like his ear, como o ouvido, né, literalmente é isso. E na tradução 1, talvez por essa sonoridade, a pessoa que fez a passagem a limpo, né, acabou escrevendo comovido ao invés disso. E nós vamos ter, a partir dessa tradução, uma crítica de Magalhães Júnior. Ele faz um capítulo intitulado Dom Pedro II, o Plagiário, e ele vai comparar essa tradução do Dom Pedro, que foi publicada, com uma tradução de Pedro Luís, que foi deputado do Império, e que fez a tradução também na mesma época, no mesmo ano, né, de Dom Pedro, e que também enviou a sua tradução ao poeta do texto original. E para o crítico, o Pedro Luís, ele conseguiu imprimir ideia equivalente à de Whittier, apesar de produzir um cacófato, ao utilizar a expressão como o ouvido.
e no seu peito, como o ouvido escuta, o que para ele não faz honra às habilidades do autor. Sobre a tradução imperial, Magalhães Júnior afirma: bem menos feliz é a tradução do imperador, que era fraco como autor de traduções poéticas. E daí nós temos, né, então, neste exemplo bastante pontual, ele acaba ilustrando a importância do estudo sistemático desses documentos de processo do imperador para que se tenha uma verdadeira análise crítica de suas produções. Mesmo Dom Pedro apresentando alguma competência técnica, conforme apontado pelo próprio Magalhães Júnior, e ele cita a manutenção do número de linhas do poema, a rima tríplice, conforme o texto original, a quantidade de sílabas poéticas na construção dos versos, na tradução, a avaliação do trabalho do monarca, de maneira geral, ficou circunscrita ao caráter subjetivo de juízos de valor. Algumas considerações, então, né? No fluxo epistolar e de diálogos transamericanos, partindo da corte, as traduções do monarca assumiriam a função de um vetor de abertura e de divulgação, de uma escritura, de um estilo, de uma cultura, de uma sociedade, de uma singularidade. A circulação desses manuscritos simboliza, portanto, uma primeira tentativa de mediação que perpassaria línguas e ultrapassaria fronteiras nacionais e culturais. Aparentemente, Dom Pedro II não intencionava ser reconhecido pela fama de poeta ou como um escritor. Os seus manuscritos de produtos literários ficavam circunscritos ao âmbito palaciano, sendo lidos em tertúlias e saraus à corte, e aos intelectuais e literatos com quem buscava interagir. Era a forma que o imperador cortejava sábios da Europa e da América do Norte, traduzindo suas obras e as enviando como forma de estima e de consideração. Considerando o dossiê genético de Dom Pedro II como um espaço virtual de manifestação e de exercício de sua americanofilia, pode-se dizer que o imperador demonstrou forte interesse por autores que compunham o cânone literário norte-americano no período. Os seus projetos literários de maior vulto, apesar de não serem das obras mais centrais dos escritores traduzidos, ainda assim correspondiam ao cânone daquele país, dada a consagração de seus autores no universo literário americano, à época detentor de capital letrado já consolidado e legitimado institucionalmente frente às nações latino-americanas. As traduções imperiais resultam de um esforço por parte do monarca em incorporar modelos, em praticar os conhecimentos linguísticos do idioma estrangeiro e exercitar a escrita poética em sua totalidade. Configuram-se igualmente como importantes elos de mediação cultural entre ele e parte da intelectualidade americana do século XIX. Aí aqui algumas das referências que foram usadas nesta apresentação, nesta pesquisa. Agradeço novamente, né, o convite da professora Simone e, enfim, né, da Faculdade de Cultura Inglesa, e estou disponível, né, para conversar um pouquinho mais, caso alguém tenha alguma pergunta. Adriano, que demais essa sua pesquisa, hein? Meu Deus, quanta coisa que eu não sabia. Pois é, Não é? incrível. Muito! Um recorte, assim, eu tentei pontuar coisas mais... realmente é um trabalho bastante interessante e grandioso que vem sendo feito já desde 2010, né? Junto comigo há outros pesquisadores trabalhando com os outros textos de Dom Pedro, então é uma pesquisa muito interessante. E essa visão, né, do Dom Pedro como traduzindo para fazer política, isso é muito interessante, né? Sim. Esse motivo, né? Por que ele traduzia, né? Sim, isso de fato, né? Ele traduzia esses textos e já fazia questão de presentear os autores, então era realmente essa forma justamente de fazer essa política, né? Essa diplomacia cultural.
esses indivíduos. Também gostei muito quando você falou que, para o pesquisador, você, né, que está olhando esse DNA, né, essa crítica genética de como essas traduções se dão, olhando e descrevendo o que aconteceu, e que você falou logo no começo, Adriano, que é importante olhar para a biblioteca que o Dom Pedro tinha para entender as coisas dele. Eu achei isso bem interessante, lembrei de outros pesquisadores tradutores mesmo, né? Mas o que será que fez a pessoa pensar assim e traduzir assim? Será que é algum livro que ela leu? O que ela estava lendo na época? O que tinha na biblioteca? E fiquei pensando que quando você acessou essa documentação, esse corpus que você tem com os textos, em algum momento você ficou surpreso quando você descobriu alguma coisa, olhando, tipo, nossa, ele tinha esse livro, então foi por isso que fez assim, ou então comparando as traduções, você lembra de alguma descoberta que você tenha feito olhando para os teus corpos e para os teus dados e falou, nossa, está aqui, olha isso. Fiquei imaginando assim. Sim, é um material bastante rico e extenso, né? Então, por exemplo, essa pesquisa em especial, ela, na verdade, já era o meu objeto de pesquisa de doutorado. E eu acabei mudando e acessando esse material novamente depois, né, pesquisando já em pós-doutorado, porque a primeira vez que eu fui ao Museu Imperial, tem um acervo muito grande das traduções do Dom Pedro, e no meio, eu fui em busca, porque eu sei que tem um outro manuscrito que ele enviou para o Longfellow, que eu ainda não consegui. Eu fui atrás de uma outra versão desse Choro de uma Alma Perdida também, enfim. E eu acabei me deparando com essa tradução que ele fez do sânscrito para o português. Então, claro, o diário mencionava, né, o estudo de sânscrito, alguns biógrafos falavam, ele traduziu do sânscrito, mas não se tinha muita informação de qual obra era essa, né, que é o Hitopadesha, ou Instrução Útil. Então, ele fez, claro, uma tradução parcial, nesse formato de estudo mesmo da língua, né? Então, é um manuscrito, é uma tradução inédita, mas ela é muito ainda em estado bruto, né? Porque fazia parte desse estudo. Mas, ao mesmo tempo, tem umas questões interessantes, porque ele estava muito antenado, muito interessado nesse movimento orientalista. E o movimento orientalista vai fazer essa comparação entre os idiomas, tentar buscar aquela raiz comum. Legal. E o Dom Pedro, por exemplo, lá na tradução, ele vai fazer isso também com a tradução do árabe, que ele traduziu parcialmente As Mil e Uma Noites. E do sânscrito ele vai fazer comparação, por exemplo, com o Tupi-Guarani. Então tem uma questão interessante, porque ele está buscando esse reconhecimento e está buscando se inserir nesse movimento orientalista, mas ele também está tentando buscar outras, né, assim, colocando outros elementos para além dessa questão, né, das línguas clássicas ou das línguas modernas. Então ele assim, não, vou também, porque ele estudava também o tupi, né? Então ele faz esse movimento também de fazer comparação com a língua. Então, tem bastante fato interessante, né? Consegui também determinar, a partir da pesquisa, as edições que ele tinha utilizado como texto-fonte, dessa tradução do Hitopadesha. Ele acabou usando 2 livros, porque ele estava fazendo, um pouco antes da proclamação da República, continuou com essa tradução. Então, mas é isso, essa combinação, são os diários, que são muitas páginas. Nessa pesquisa que eu tratei hoje, as cartas foram muito importantes, então, né, tem um conjunto bastante vasto, e isso ajudou a fazer essa conexão também, e entender essa relação que ele tinha com essa intelectualidade. E, Adriano, esse teu corpus, o que você olhou, os textos que você conseguiu, então tem uma parte deles que eu entendi que está no Museu Imperial, lá em Petrópolis, sim. Porque o Dom Pedro presenteou, então por isso é que está no museu nos Estados Unidos e uma parte na Itália, igual você falou, então Isso. Recebia e guardou no seu país esse presente, né, dessa tradução.
Porque ele fazia tradução, normalmente alguém fazia cópia, e curioso, porque esse manuscrito que eu trouxe como exemplo é o que estaria melhor elaborado, com cuidado, que serviria talvez, eu quero dar de presente para alguém, né? Ele estava com aquele capricho. E as cópias que ele enviou, tanto para o Whittier quanto para a Ristori, ele mesmo, de próprio punho, né, escreveu. Até no manuscrito da Ristori, um dos versos, na hora ali de escrever, ele acabou pulando. Mas, enfim, ele tinha essa preocupação também, né? E curioso que para os autores, eu não sei, uma das questões que eu penso, né? Talvez ele quisesse aquele que estava mais apresentável, por assim dizer, entregar ao autor, mas, não, precisou fazer revisão ali, né? Então, talvez ele tenha declinado e feito a próprio punho mesmo para enviar. Mas, de fato, então ele tinha uma cópia com ele, que foi essa versão que foi publicada em 1989. Aí tem uma cópia que está nos Estados Unidos e uma na Itália. Acho que no Museu de Gênova, talvez. Mas, enfim, que foram os presentes. E os pássaros empalhados se perderam em algum momento. Nossa. E, Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua pesquisa, você identifica, por exemplo, alguma reflexão dele sobre tradução, sobre o que seria o fazer tradutório, alguma coisa nesse sentido ou não? Bom, o que as pesquisas indicaram, a pesquisa com o texto em sânscrito, e até mesmo esse texto, se a gente pegar aquele exemplo ali, né, que deu aquela polêmica ali com o Magalhães Júnior, ele tem uma tendência a fazer uma tradução que vai mais literal, né? E isso fica mais claro, obviamente, na tradução das línguas orientais, porque fazia parte mesmo do estudo de língua, né? No caso do inglês, do italiano, do espanhol, que eram línguas que ele tinha maior domínio, por assim dizer, ele conseguia, né, fazer uma tradução, digamos, mais acabada, mas mesmo assim a gente nota que tem ainda uma tendência a ser mais literal, né? Interessante. Mas ele falava muitas línguas, né? Impressionante, que ele não tinha ideia que era tão vasto esse número de idiomas com o qual ele trabalhava, assim, né? Ele fazia as traduções em idiomas diferentes, né? Sim, sim. E principalmente já quando ele partiu, né, para o exílio, ele continuou. Então, nesse período que ele já estava liberto da questão, né, política, então a gente nota que tem a menção, a tradução muito recorrente. Assim, ele, né, no diário, ele pontua o dia, a rotina dele diária, né, todas as atividades. E é constante as entradas para tradução, para traduzir, e essas comparações que ele fazia, né? E até, professor Luciano, voltando à pergunta anterior, não tem, assim, nenhum documento ou alguma teorização, mas a gente nota nos diários, até às vezes nas margens de livros, comentários, né, que poderiam servir, né, como crítica, digamos assim, porque ele fazia também, além desses estudos, além das próprias traduções, ele ficava fazendo muito estudo de comparação de traduções, não só deles, né? Então ele pegava uma tradução de algum outro autor para o português, pegava o texto original e ficava fazendo esse estudo, esse levantamento, né? E fazia essas menções também no diário desses estudos. E imagino que faça sentido, né, a tradução dele ser mais literal, dado o momento em que ele traduz, né? Também, sim. Toda essa discussão que hoje nós temos e que parece ser, para nós hoje, bastante óbvia, né, da importância da cultura, o contexto e por aí vai, eles não tinham tido ainda a cultural turn. Não tinham passado por isso ainda, né?
e imagino uma época ainda dos estudos linguísticos muito focados ainda na estrutura, de fato, e na comparação das línguas, como você pontuou, né? Então, acho que isso também justifica um pouco o motivo das traduções serem mais literais, né? Mas é interessante, né? Como eu comentei ali da questão do tupi, mesmo tendo essa tendência, mas ao mesmo tempo, e usar dessas ferramentas, né? Ele ao mesmo tempo queria dar certo destaque para o império dele. Então, fazer uma comparação com uma língua que é, né, falada no império. Então, tudo bem, ele faz comparação com várias outras línguas, mas ali no meio do estudo, olha, Sim. ele também insere, né, o tupi ali Sim, que nesses incrível. estudos. Interessantíssimo. E muito legal, Adriano, pensar como esse paratexto é rico, né? Como esse material que você tem em volta do texto traduzido, Sim. que é essa reflexão, as notas de margem e mais o diário, né, sobre esse fazer tradutório, como isso agrega informação para essa reflexão de tradução, né? E que, sei lá, pensando na teoria, da descritivismo que você escolheu, é inevitável você não falar disso e explorar todo esse paratexto, né, para fazer o estudo. E como isso enriquece com dados essa tua análise, né, dessas traduções. Porque a questão da crítica genética está justamente em tudo que é anterior, né? Então, não é o produto publicado. Então, a gente vai fazer mapear, digamos assim, É uma investigação, né, Adriana? Assim, as você vai lá... rasuras, as inserções, as informações de margem, de entrelinha. Então, e a gente faz esse cotejo também, ou adiciona essas informações a partir desses outros registros, né? Então, realmente, esses paratextos, eles são fundamentais, né, para essa investigação, para esse tipo de pesquisa. Adriano, como é que você chegou nessa ideia? De onde que veio essa ideia? Tanto para o doutorado, agora para o pós-doc, mas de onde veio teu interesse? Tipo, como é que nasceu isso em você, de pesquisar traduções? Como é que você descobriu que Dom Pedro II fazia tradução? De onde veio isso? Quem te contou isso? Então, eu fiz o doutoramento na Federal aqui de Santa Catarina. Então, nós temos o professor Sérgio Romanelli, que trabalha com a crítica genética e tradução, né? E ele, ali na época que eu comecei o doutorado, 2011, eu comecei a participar do NUPROC, que é o Núcleo de Estudo de Processos Criativos. Então, à época, nós tínhamos uma pesquisadora, Rosane de Souza, que ela começou esse estudo, né, com os manuscritos de Dom Pedro. Então, ela fez essa viagem de pesquisa ao Museu Imperial e ela trouxe os manuscritos de tradução das Mil e Uma Noites e começou a investigar. Então, eu fui acompanhando de perto a pesquisa dela, isso no mestrado, né? E eu trabalhava, enfim, com outra pesquisa, mas fui meio que acompanhando de perto. Então, o professor Sérgio chegou na universidade nessa época e começou, então, deu início ao NUPROC e desde então a gente foi pesquisando e foram agregando os outros pesquisadores. Então, nós temos, enfim, estudos, né, meu do sânscrito, da Rosane, As Mil e Uma Noites, nós temos do italiano também, com o Romeu Darós, que trabalha a tradução da Divina Comédia. Enfim, tem bastante pesquisa já desde então, mas foi nesse contexto, né, de estar acompanhando o trabalho da Rosane de Souza e depois já me inserindo nesse núcleo junto com o professor Sérgio, que foi quem me orientou, inclusive, e a gente continua, né, ainda em atividade. Essa pesquisa que eu apresentei hoje para vocês, ela foi desenvolvida em 22, né? Então, sempre tem algo novo. Nós temos agora um texto que a professora Ana está trabalhando do espanhol, que é uma tradução que o Dom Pedro fez
na entrelinhas de um livro publicado. Então, ela está dando início a essa pesquisa também. Então, desde lá de 2009, 2010, que o núcleo tem sido bastante ativo nessas pesquisas. E essa linha teórica é essa da crítica genética. Isso. Você está falando, todo mundo usa essa... A crítica genética, sim, aplicada, né, à tradução, no caso. Uhum. Para investigar o processo de construção, de produção, né, o processo criativo, né, durante a tradução. E interessante. Desses Você textos... sabia, Luciano, alguma coisa sobre esse assunto? Eu estou aprendendo muito. Não sabia, eu estou surpreso. E adorei aprender essas coisas, mas eu estava aqui me perguntando, Simone, as mesmas coisas. Nossa, eu falei, quem é que falou para ele que Dom Pedro II... Da curiosidade mesmo, né? Porque a gente sabe que Dom Pedro tinha um interesse enorme por estudos, ele viajava muito, participava de feiras, né, sobre uma série de coisas. Na França, em Paris, ele era muito ativo. Sim. Mas eu nunca tinha lido nada sobre esse lado dele relacionado à linguagem, à tradução especificamente. Eu fiquei bastante surpreso, é muito interessante isso. A informação primeira, a Rosane de Souza, numa das disciplinas do mestrado, acho que História da Tradução, com o professor Werner, em algum momento da aula ele mencionou, né, que Dom Pedro tinha feito tradução, e a partir dali ela se interessou e começou a buscar, né? Então, aí, núcleo sendo criado e a gente começou nessa atividade. Mas foi nesse contexto de sala de aula mesmo. E quando a gente lê sobre, enfim, claro, né, a posição dele de estadista, isso era o foco principal, mas os biógrafos acabam mencionando cá e lá alguma questão referente às traduções, mas nada tão detalhado, né? Então, essa parte realmente do intelectual ou do tradutor Pedro de Alcântara, né, é algo assim que não é... Bom, a gente tem discutido há um tempo, mas ainda assim, sempre que a gente apresenta, o pessoal costuma ficar bastante interessado, né, porque não tinha conhecimento assim desse fazer tradutório tão intenso. E aí, fiquei pensando em todas as vezes que eu fui no Museu Imperial e não sabia disso e não fiz nenhuma pergunta sobre isso, e não olhei nenhum dado. Porque eu sou de Teresópolis, a minha escola tinha excursão para Petrópolis todos os anos. Então, quando eu era criança, eu fui ao museu muitas vezes. Quando eu era adolescente, a mesma coisa. E agora estou assim, meu Deus. Estava ali no né? museu Como eu não sabia dessa história. No quintal de casa, como se diz, né? Exato, no quintal de casa, isso mesmo. Agora, sim, eu estava aqui pensando, você imagina você, o autor, receber uma tradução de um imperador, né? Sim. O impacto que isso devia ter, né? É interessante porque foi justamente a partir desse envio que ele começou que daí né, os autores receberam essas traduções, então eles se viram obrigados a agradecer, né? Então, a partir dali que eles começaram o contato, e eles foram se conhecer pessoalmente só, a tradução é de 1864, então só lá em 1876 que eles foram, de fato, se encontrar, né? Se conhecer, mas eles vinham, desde então, trocando. E, claro, se a gente for analisar, tem é bastante elogioso, né? Claro. Mas tem essa questão também, né? Que a gente sabe, eles estavam lidando com o imperador. Sim. Então, acho que faz parte também do protocolo. Mas é importante também ressaltar que tem esse movimento, né, como o caso ali do texto do Magalhães Júnior, que vai querer desqualificar completamente qualquer, enfim, qualquer atividade do Dom Pedro, seja tradução, seja poesia. Produção, poesia. Então, eles, a crítica, esse texto dele, eu acho que é de 71, mas, por exemplo, esse livro de poesias, onde essas traduções foram publicadas, teve essa edição de 1889,
E depois nós tivemos um crítico, Medeiros Albuquerque, se não me falha a memória, e em 32 ele resolve fazer uma segunda edição. E ele faz um prólogo que ele destrói completamente o trabalho. E daí eu até fico pensando, mas qual é a lógica, né, de se gastar tempo, energia, dinheiro para fazer uma publicação para dizer, olha, nada disso aqui é importante ou vale a pena. Mas aí retorna... Abaixo liberalismo, a ideia é só, tipo, vou criticar, né? Isso aqui, não, exato, não. Mas aí, críticas que ele tece, que o próprio Magalhães Júnior tece, essas críticas, elas são decorrentes, talvez, desse projeto mais caseiro, porque, assim, essas traduções, esses textos não passaram por revisão. E daí, quando a gente confronta com o manuscrito, a gente vai ver que alguns erros, né, alguns equívocos ali foram publicados. E daí, a partir desses erros, é que as críticas vêm, assim, de maneira bastante contundentes. Que tem também uma outra questão, né? Então, é uma forma também de desqualificar esse fazer, né, do Dom Pedro, mas com o objetivo de atingir o imperador, né? Então, o governante. Então, tem essa questão também, né? Sim. Então, ele... não, talvez, né, a questão da monarquia, do governo, enfim, com os problemas que tinha, não era bom nisso, e também não no fazer literário, por assim dizer. Mas, normalmente, eles fazem sempre vinculando ao governante. Sim. O que faz sentido, né? Ainda mais pela... Ok, Adriano, muito bom. Algum aluno, alguém que está aqui assistindo, quer fazer alguma pergunta? Não tem nenhum dedinho, um comentário? Não pode ouvir sem fazer pergunta. A professora não deixa. Não é igual o seminário da gente na aula. Tipo, alguém acaba o seminário, como assim não tem pergunta? Não pode não ter pergunta. Não é, gente? Vai, Dalila. Pode falar. Luciana e Simone vão incluir nas nossas aulas. Então, certeza que semana que vem eu vou ouvir eles falando disso. A gente não tinha ideia que Dom Pedro era tradutor. E para a gente é muito importante saber isso, saber das raízes. Sabe? Então, eu agradeço você pela palestra. Muito legal mesmo. Obrigado. Sim, muito bom. E é sempre bom aprender sobre coisas que a gente ainda não viu. Fiquei pensando sobre... quero ler mais sobre a crítica genética, para saber que outras histórias tem, porque como essa, devem ter outras que a gente não sabe, né? Ótimo. Eu disponibilizei o site do Núcleo. Nós temos alguns trabalhos, inclusive esse material do sânscrito, ele foi a edição genética, né, a transcrição desse material foi feita durante a minha pesquisa de doutorado e ela está disponível no site também. Então, tem outros trabalhos das outras línguas, né, que o Dom Pedro também traduziu, né, dos meus colegas pesquisadores do NUPROC. Então, se vocês tiverem interesse, vale a pena dar uma conferida. Muito bom. Obrigado por compartilhar, Adriano. Interessante. Gente, vou colocar aqui agora que a gente vai encerrar essa palestra, agradecer muito ao professor Adriano pela disponibilidade dele, pela vontade dele de vir aqui, dividir com a gente um pouco do conhecimento, muito generoso. Obrigada por ter vindo. Muito legal. Essa palestra vai ficar gravada, depois fica lá no nosso canal do YouTube, do LabTrad, né, no nosso site. Então, Adriano, muito obrigada pela sua disposição, pela sua generosidade de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Obrigado mesmo, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite e obrigado pela atenção de vocês, por terem tirado esse tempinho para ouvir um pouquinho sobre Dom Pedro. Foi um prazer, Adriano. Muito obrigado, bom. Viu? Gente, até a próxima. Obrigada, hein? Até tchau, mais. gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.